Bom dia a todos. Eu sou Manuela Alves, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou grávida de 8 meses da minha primeira filha, Maria Pia. Estou vestindo um vestido preto e um colete marrom, e é uma honra estar aqui e recebê-los hoje, nesse dia tão simbólico e especial. Aqui na B3, né, e eu vou abrir o evento hoje fazendo uma fala institucional, a gente sempre gosta de reforçar que, para a gente, diversidade não é um fim, ela é um meio, né? Ela é a forma como a gente faz as nossas coisas aqui, como a gente acredita que a gente potencializa nossos negócios, faz parte da nossa estratégia e também fortalece a nossa cultura. A gente segue atuando de forma consistente nas pautas de diversidade e inclusão, mas principalmente na inclusão de pessoas negras. Desde 2017, a gente já aumentou 18 pontos percentuais em representatividade e seguimos todos os dias priorizando essa pauta para a gente conseguir avançar ainda mais. Além disso, a gente patrocina iniciativas voltadas à formação de lideranças negras, como, por exemplo, Conselheira 101 e o PEDEC Raízes. Já é o 3º ano que a gente patrocina o PEDEC, o 2º Conselheira 101. E a gente fomenta essa pauta também por meio de ações que induzem boas práticas no mercado, como, por exemplo, o Anexo SG. Em 2025 foi também o 1º ano que a gente fez um programa direcionado de mentoria para pessoas negras, e a gente, como falei, segue muito comprometido com o avanço dessa pauta. O mês da consciência negra nos lembra da força de uma história marcada por resistência e resiliência. Ele reforça a responsabilidade que temos em construir um futuro mais representativo aqui na nossa organização. Afinal, 56% da população brasileira é negra. O Núcleo Black é um grande motivador para as nossas iniciativas. Por meio de um diagnóstico que a gente fez ano passado, ano retrasado, um dos principais pontos que apareceu para a gente de fortaleza da nossa estratégia de diversidade era da importância da relevância do Núcleo Black para as pessoas na B3. Então, assim, vocês são vistos, né, por todos como um super símbolo de pertencimento e representatividade das pessoas negras da B3. O Black é um ativo simbólico essencial como espaço de acolhimento e fortalecimento. Esse momento representa mais do que um gesto simbólico, é a reafirmação do nosso compromisso com o pertencimento, a inclusão e o aumento de representatividade de pessoas negras aqui na B3. Eu vou chamar o Guilherme Dias aqui para seguir com o evento. Queria muito agradecer a presença de todos e espero que a gente tenha um excelente evento. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Eu sou Guilherme Soares Dias, sou fundador do Guia Negro, sou consultor em diversidade, sou jornalista de formação, trabalhei por muito tempo cobrindo jornalismo econômico, frequentei a sede da então BMF Bovespa nos anos 2010 para fazer algumas entrevistas, para acompanhar IPOs que ainda existiam naquele momento, e desde 2018 estou à frente do Guia Negro, que é uma plataforma que tem contado histórias que a história não conta, que são histórias com protagonismo negro, que são histórias que a gente não aprendeu, infelizmente, na escola, que a gente vê pouco ainda na imprensa, e a gente utiliza o turismo para fazer isso. Então a gente fala que quando a gente viaja, a gente pode conhecer histórias que a história não contou. E aí eu queria convidar vocês, para enquanto eu estou falando, para começarem a seguir o Guia Negro, quem ainda não segue, acompanharem a gente. A gente é aquelas pessoas metidas que tá lá no Instagram, no podcast, no Spotify, no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn. Então vocês podem escolher a rede social preferida de vocês e acompanharem a gente por lá. E aí queria contar para vocês e lembrar que o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas durante aquele período horrível da escravização, do tempo colonial. Então, de 1530 a 1888, foram cerca de 5,5 milhões de pessoas que saíram do continente africano de maneira forçada para trabalhar aqui, né, no nosso país, e essas pessoas chegavam como mercadoria, essas pessoas chegavam como animalizadas, e todo o conhecimento que elas tinham era negado, toda a cultura que elas trouxeram foi negada. Mas a gente teve várias formas de resistência, então desde os quilombos até o samba, a capoeira, as religiões de matriz africana, a gente teve várias formas de resistir e fazer com que essa
com essa cultura, esse conhecimento, ele persistisse, ele resistisse e ele chegasse até nós hoje. Como a gente foi bem lembrado pela Manuela, hoje 56% da população do Brasil se considera de cor preta ou parda, ou seja, a maior parte do nosso país é de população negra, e essa história que a gente tem dessa diáspora africana, ela ainda não está sendo contada como deveria, e é esse trabalho que a gente do Guia Negro vem fazendo e vem tentando reforçar, né? E uma das histórias que eu gosto muito de lembrar, um dos personagens que eu gosto muito é o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele é um advogado lá de Salvador. Ele nasce em Salvador em 1831. Nos últimos anos, a gente tem o Luiz Gama sendo relembrado e alguns documentos foram trazidos à tona, porque a gente lembra que a história negra está muito na oralidade. Então, a gente tem poucos documentos que comprovam várias das histórias que a gente acaba contando. Mas o Luiz Gama, ele deixou registrado em cartas a sua autobiografia e, recentemente, alguns documentos comprovaram o que o Luiz Gama escreveu. Então, a data de nascimento, o batismo, a mãe dele, as heranças do pai. Então, o Luiz Gama nasce livre. A mãe dele chamava Luísa Marim. Essa mulher, ela vendia comida nas ruas de Salvador, ela era uma africana livre. E aí a gente lembra que, além das africanas livres que vendiam comidas, a gente tinha uma figura chamada escrava de ganho. A escrava de ganho, ela também era escravizada, mas ela poderia comercializar produtos nas ruas. Parte dessa renda ia para o seu senhor. E aí é interessante, aqui muito perto da Bovespa, a gente tem a Rua da Quitanda. E essa rua era a rua onde a gente tinha esse comércio. A Rua da Quitanda também existe no Rio de Janeiro e também existe em Salvador. Então é uma curiosidade que marca o centro das nossas cidades, os centros históricos. Luísa Marim vendia comida na rua e nesse tabuleiro onde ela vendia comida, ela passava recados para combater a escravização. E nessa luta que ela estava fazendo, era a revolta dos malês que ela estava ajudando a fazer e a construir. A revolta dos malês aconteceu em 1835 em Salvador. Era uma revolta de escravizados islâmicos e eles estavam lutando para que todo mundo conseguisse a libertação. Infelizmente, a revolta ela foi descoberta no dia que ela ia acontecer, que foi na madrugada do 24 para o 25 de janeiro de 1835. Mas ela deixou esse legado de que a gente deveria lutar e que a gente poderia ter sido livre. Os líderes da revolta dos malês começaram a ser perseguidos. Luísa Marim, então, fugiu para o Rio de Janeiro para não ser presa e nem deportada. Ela deixa o filho dela, que tinha 10 anos, que era o Luiz Gama, com o pai. Esse pai, o próprio Luiz Gama conta, ele era herdeiro, né, de uma tia, tinha herdado algumas propriedades, era um homem branco, e esse pai era viciado em jogo. E aí, numa das jogatinas, ele perde e vende o próprio filho para pagar essa dívida. Então, Luiz Gama, que nasce livre, se torna escravizado aos 10 anos de idade e ele é trazido lá de Salvador, num navio até Santos, e de Santos ele caminha até Campinas. Então, imagina a distância de Santos até Campinas, para um menino de 10 anos caminhar, ele faz esse trajeto, e lá em Campinas começam a tentar vender o Luiz Gama. Enquanto a Bahia era um centro de revoltas contra a escravização, Campinas era um dos piores lugares para ser escravizado. A gente lembra que nesse momento a gente tinha um pelourinho, que era aquele mastro de madeira, onde as pessoas negras elas eram torturadas em praça pública, para dar exemplo, e a gente tinha também uma forca. O Brasil tinha pena de morte, e essa pena de morte ela era feita por meio de enforcamentos. Então todas as cidades brasileiras antigas tiveram pelourinho e forca. São Paulo teve um pelourinho e uma forca. Esses instrumentos ficavam na região da Liberdade, né, que hoje é conhecido como bairro japonês. Lá em Salvador, isso acontecia no bairro que é chamado de Pelourinho ainda, né, no centro histórico de Salvador. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Paraty, em Cuiabá, em Ouro Preto, em Porto Alegre. Então, aconteceu no nosso país todo. E o Luiz Gama, então, começava a tentar ser vendido lá em Campinas e ninguém queria comprar o Luiz Gama, porque o Luiz Gama era baiano. E baiano era sinônimo de revoltoso, era lá que aconteciam as principais revoltas, de quem não gostava de trabalhar de graça. E aí a gente vê, infelizmente, isso ainda sendo reproduzido hoje, né? Esse estigma da população baiana. Eu tenho o prazer de hoje morar entre São Paulo e Salvador e sei o quanto o povo baiano é trabalhador, o quanto trabalha de sol a sol. E o Luiz Gama acabou não sendo vendido. Ele ficou na casa do seu senhor escravizado até os 17 anos.
E a casa desse homem, ele não morava na casa principal, ele morava numa pensão que esse senhor de escravizados tinha, e essa pensão era uma pensão que recebia estudantes. E aí um estudante de direito ensinou o Luiz Gama a ler e escrever. Então o Luiz Gama começa uma luta por uma terra sem reis e sem escravos. Então ele era contra a monarquia e contra a escravização. O Luiz Gama consegue comprovar a liberdade dele próprio, e aí ele vai fazer essa luta, né? E ele teria estudado na Faculdade de Direito São Francisco. A gente fala teria estudado porque a gente tem duas versões dessa história. A questão da oralidade aí entra novamente. Ele não conta onde ele aprendeu o direito, mas o que a gente sabe é que ele teria frequentado algumas aulas da Faculdade de São Francisco, clandestinamente, e que ele também aprendeu de forma autodidata. Então, essas seriam as duas versões. E aí, com os aprendizados na Faculdade de Direito, ele começa essa luta, né, por uma terra sem reis e sem escravos, e ele vai para os jornais também. Ele é o primeiro homem negro a aparecer nos jornais, não como mercadoria, sendo vendido, como os outros, mas sim como sujeito da sua história. Ele escreve muitos textos em vários jornais daquela época, inclusive num jornal que existe até hoje, que é o Estado de São Paulo, que naquela época chamava a província de São Paulo. Então, Luiz Gama escreve um artigo no Estadão da época, falando dessa importância da libertação das pessoas negras. E aí algumas pessoas ele conseguiu libertar pelo direito, algumas ele conseguiu libertar pelo jornalismo. A gente chama o jornalismo de quarto poder, né? Então, se a imprensa ela é poderosa hoje, imagina no século XIX. E outras ele era maçom também. E ele foi presidente de uma loja maçônica, e nessa loja maçônica ele pedia dinheiro para os seus pares para comprar alforria de outras pessoas. E com esse trabalho ele libertou cerca de 500 pessoas. A gente não tem nenhum outro abolicionista que libertou tanta gente, e Luiz Gama é esse cara que é um grande herói para a gente. Ele está hoje no livro dos heróis brasileiros. Ele morre em 1882, 6 anos antes da abolição da escravatura, então ele não vê a abolição acontecendo. E ele traz, então, esse recado de que era possível, né, ser livre. E no dia do enterro do Luiz Gama, cerca de 4.000 pessoas acompanharam o cortejo do Brás, onde ele vivia, até o cemitério da Consolação, onde ele está enterrado. 4.000 pessoas em 1882 era 10% da população de São Paulo, que era uma vila que estava crescendo ainda. Então isso demonstra a importância do Luiz Gama para a nossa cidade, para aquela época. E Luiz Gama ele tinha um assento na Academia Paulista de Letras, e ele vai começando a ganhar algumas homenagens a partir de 1930. Ele ganha o primeiro monumento ligado a uma pessoa negra em São Paulo. Esse monumento está lá no Largo do Aroche. Quando vocês forem ao Largo do Aroche na próxima vez, reparem nesse monumento. Tem alguns monumentos ali, mas o Luiz Gama está ali super afrontoso, registrado ali no Largo do Aroche. E aí a gente lembra que São Paulo tem 10 monumentos ligados à população negra, e ao todo a cidade tem 390 monumentos. Então a gente percebe, quando a gente fala de apagamento histórico, o quanto a gente ainda tem presença de pessoas negras que deveriam chegar a mais monumentos, a mais nomes de ruas, a mais nomes de praças, e quanto a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. E isso, infelizmente, não é uma característica só de São Paulo. A gente repete informações muito parecidas quando a gente fala de Salvador, ou do Rio de Janeiro, ou de Recife. Então as nossas cidades elas ainda têm uma baixa representatividade da população negra em monumentos, em nomes de rua. O Luiz Gama ele ganhou um título de doutor honoris causa pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Ele é a segunda pessoa negra a ganhar esse título. O primeiro foi Nelson Mandela. E ele também é considerado herói brasileiro. É um livro nacional que o Senado brasileiro tem. Então ele está lá. A gente faz roteiros pelas ruas contando essa história. O roteiro chama Caminhada São Paulo Negra. O próximo agora no dia 20 de novembro. Eu queria convidar vocês para fazerem parte. A B3 todos os anos traz a sua equipe para fazer parte desse roteiro. E a gente faz esse roteiro com crianças também. Então, quando eu faço roteiro com crianças, eu sempre pergunto para elas, que heróis negros vocês conhecem? E aí elas vão respondendo. Às vezes elas trazem pessoas da ficção, e aí é interessante porque hoje o Homem-Aranha, né, alguns personagens conhecidos são negros. Às vezes elas trazem pessoas da vida real. Então, já ouvi até, por exemplo, que heróis ou heroínas negras você conhece? Eu já ouvi Lineker, por exemplo. E aí, então, as nossas crianças, elas também estão acompanhando esses processos evolutivos. E aí eu trago o Luiz Gama para contar de um dos heróis que é registrado nacionalmente como herói. Então, acho que é importante a gente passar esse recado, que a gente tem muitas outras histórias. A gente tem alguns outros heróis nacionais. Um deles é o Zumbi dos Palmares.
E ele é neto de Aquatune. Aquatune era uma princesa numa região que hoje é Congo e Angola. E ela foi escravizada na invasão que os portugueses fizeram por volta de 1590. E ela é trazida para o Brasil escravizada. E nesse processo de escravização, ela chega na região ali de Alagoas, os pares dela percebem que ela é a princesa, e ela consegue se libertar, e ela vai para uma região que tinha muitas palmeiras, e funda o Quilombo de Palmares. Esse quilombo durou 100 anos, e esse quilombo abrigou cerca de 20 mil pessoas. Isso é 15% da população brasileira daquela época. Então é um número muito alto. Obviamente, os portugueses tentaram combater esse quilombo. Palmares teve uma sorte ali, que foi o mesmo momento que os holandeses tentaram invadir Recife. Então os portugueses tiveram que se ocupar combatendo os holandeses e não conseguiram, né, destruir as pessoas de Palmares. Palmares durou 100 anos, como eu comentei, e depois de Aquatune, que era essa avó de Zumbi, quem assumiu foi o Ganga Zumba, que era o tio de Zumbi, foi um líder importante também, chegou a fazer acordo com os portugueses para a continuidade do quilombo. Ele foi morto, e na sequência quem assume é Zumbi e Dandara, que são um casal que ficou em Palmares por 30 anos e que tem, nesse momento da administração de Zumbi e Dandara, o auge administrativo. O Palmares tinha um sistema econômico, tinha um sistema político, tinha um sistema de governança, então era um quilombo que tinha toda uma organização. Eles eram aliados da população indígena, então a líder indígena ela era uma líder religiosa no quilombo de Palmares, então para mostrar que histórias podem caminhar juntas, né, que as narrativas elas não precisam se autodestruir para existir. E o quilombo ele é destruído no dia 6 de fevereiro de 1694. É um dia que os portugueses invadem o quilombo, destroem o quilombo e matam as pessoas que moram ali. A história conta, e é a história da oralidade, que Dandara se suicida nesse dia. Ela não é morta porque ela não quer ser morta pelos portugueses, ela mesma se suicida. E Zumbi foge. Então ele não é encontrado nesse dia. Zumbi tinha esse apelido porque ele era o morto-vivo. Então toda vez que os portugueses diziam matamos o líder, ele aparecia vivo. E aí Zumbi é achado 1 ano e meio depois, que é o dia 20 de novembro de 1695. Nesse dia, Zumbi é encontrado, é morto, tem a cabeça cortada e colocada numa praça pública lá em Recife, para mostrar que ele era mortal, porque tinha uma lenda de que Zumbi era imortal. Então, o dia que Zumbi morre, que é o 20 de novembro, hoje é um feriado nacional, faz 2 anos que a gente tem esse feriado no Brasil todo. É um dia de luta, é um dia de resistência, é chamado de Dia da Consciência Negra, é um dia para a gente não esquecer dessa dor que a população negra carregou todos esses anos, mas também para não esquecer de toda a cultura que essa população negra trouxe para a gente. A gente lembra que o samba é negro, que o rock é negro, que o rap, o rock, o frevo, o maracatu. Então, a cultura brasileira, ela é a cultura negra, né? A gente fica reforçando a palavra negra, mas é para a gente entender o quanto de contribuição a gente trouxe para o Brasil e o quanto de contribuição a gente ainda pode gerar. Eu acho que é uma luta que não terminou, e esse é um recado que eu queria comentar com vocês, né? Queria contar um pouco desse livro que a gente lançou recentemente. Ele está aqui na biblioteca da B3, chama São Paulo Negra, conta um pouco da história de Luiz Gama, conta um pouco sobre alguns bairros da cidade de São Paulo que não são vistos como negro, como a Liberdade, como Bexiga, mas que tem uma história negra muito forte. Ele está à venda na Embaixada Preta, e lá no Linktree, que tem no link da bio do Guia Negro, dá para comprar ele online também. E acho que é um recado para a gente lembrar que todo mundo precisa fazer parte dessa luta e desse resgate histórico e dessas campanhas antirracismo. A gente ouve muito, quando a gente fala sobre questão racial, algumas pessoas brancas dizendo: eu não tenho lugar de fala nesse debate. E todo mundo tem um lugar de fala, né? O seu lugar de fala, nesse caso, é de uma pessoa branca aliada, por exemplo. A gente lembra que o racismo no Brasil ele é crime, e que para eu ir numa delegacia denunciar um crime de racismo que eu sofri, eu preciso de uma testemunha. Então, a pessoa branca, ela pode e deve ser essa testemunha. Ela pode e deve incentivar a pessoa que sofreu racismo a denunciar. E aí vou contar uma outra história sobre o Guia Negro, né? A gente faz essas caminhadas, que a gente chama de caminhadas negras hoje no Brasil todo. São 32 cidades, de 24 estados. Então a gente faz, agora no dia 20 a gente vai ter caminhadas em praticamente todas as cidades que a gente está presente. Então vai ter caminhada lá em Porto Alegre, para lembrar que tem negros no sul. Vai ter caminhadas lá
lá em Belém, na cidade da COP, e lá em Macapá, em Manaus, em Rio Branco, para lembrar que o Norte existe. Palmas também, a gente acabou de chegar. Tem caminhada... Em Brasília não é caminhada, porque Brasília é aquela cidade que é muito do carro, mas a gente vai de van e vai contando um pouco das histórias. E para lembrar que a capital federal, apesar de jovem, tem muita história preta. Lá em Salvador, a gente tem tour todos os sábados, então quando vocês forem a Salvador a próxima vez, procurem o tour do Guia Negro aos sábados. E é um trabalho de resgate, né? A gente pensou no turismo, mas ele é também usado muito pelas empresas como ação de diversidade. O pessoal da ADP já fez, a B3 faz todo ano, como eu comentei, a gente faz com escolas. E lá em 2020, que foi o primeiro ano que a gente fez com a B3, a gente fez naquele momento com a B3 online, porque a gente estava na pandemia, a polícia veio seguir a nossa caminhada. Aí a gente foi perseguido durante 3 horas pela polícia, porque quando eles viram Caminhada São Paulo Negra na internet, eles acharam que era uma manifestação. E mesmo a gente explicando que não era uma manifestação, que era... A gente tem uma empresa que tem CNPJ, tem um cadastro, que é um cadastro que permite a gente levar pessoas para fazer passeios na rua. Eles nos perseguiram durante 3 horas. A gente ficou completamente constrangido, perdeu várias das falas que a gente tinha ali naquele dia. E a gente fez, no final dessa caminhada, eles queriam que a gente assinasse um termo de que eles estivessem ali, que eles estiveram ali. Eles ficavam filmando, então a gente não sabia exatamente qual era a irregularidade que a gente estava praticando, mas a gente estava achando que a gente ia sair daquele roteiro preso. Não sabíamos exatamente pelo quê, mas era essa a sensação. A gente foi a uma delegacia que tem em São Paulo, não sei se vocês sabem que ela existe, mas chama Delegacias de Crimes Raciais, ela fica na região da Luz, é a DECRAD. A gente foi fazer uma denúncia, a gente não sentiu acolhimento, né, em relação à denúncia, e a gente resolveu entrar com um processo contra o Estado de São Paulo, via Defensoria Pública, e a gente ganhou na primeira e na segunda instância, e o juiz da primeira e da segunda instância consideraram que essa ação foi um racismo estrutural e institucional do governo do Estado, e determinaram uma multa de 350 mil, que é uma multa de ação coletiva, de danos morais coletivos. Então, esse dinheiro, em última instância, não chega para mim, Guilherme, ele vem para toda a sociedade paulista, para a população negra, e a gente tem lutado junto ao Ministério Público para que essa verba de 350 mil seja usada para que funcionários públicos, como professores, como os próprios policiais, possam fazer roteiros como esses, ouvindo, né, essas histórias, porque quando eu falo que a gente faz roteiros para escolas, infelizmente a gente ainda está fazendo roteiros para as escolas privadas, que são mais caras, e as escolas públicas ainda não têm acesso a esse tipo de informação. Então, a nossa luta é para que essa informação chegue nas escolas públicas, chegue ao maior número de pessoas. A polícia, ela não tem que ser inimiga da população negra, ela não tem que perseguir a população negra, ela tem que estar do nosso lado, ela tem que aprender a nossa história. A gente lembra que o samba foi perseguido, a capoeira, os terreiros, né, de matriz africana, então, o rap hoje em dia. Então, a gente tem, né, a cada 10 minutos, a cada 23 minutos, perdão, um jovem negro morrendo no Brasil. A cada 10 pessoas que a polícia mata, 8 são negras. Então, são dados muito cruéis de como esse racismo ainda atua na nossa sociedade e de como a gente precisa estar junto, né? E quando eu falo da gente estar junto, são pequenas ações do dia a dia. Tem uma ação que eu sempre comento e que eu acho que ela é muito presente nas palestras de diversidade, que é o teste do pescoço. E o teste do pescoço é quando você chega num lugar de privilégio, vou chamar assim. O lugar de privilégio pode ser um restaurante um pouco mais caro, pode ser andar de avião, pode ser ir no museu. É olhar para o lado e entender quantas pessoas negras a gente tem. Se der para contar no dedo de uma mão ou duas, tem alguma coisa errada. E aí a gente tem que pensar o que a gente precisa fazer para mudar, né? O que a gente pode fazer para agir e para mudar essa situação. E cada um de nós tem aquele pequeno poder de contratação também. Seja na pessoa física, né, o contador, o cabeleireiro, enfim, onde a gente gasta o dinheiro. Seja na pessoa jurídica, para saber, né, a B3 comentou agora, né, a Manuela comentou desse trabalho que a B3 tem feito de aumentar o número de pessoas negras trabalhando na equipe. Nos últimos anos foram 18 pontos percentuais, o dado que a gente tem da B3. Então, acho que são ações como essa que a gente tem que pensar e ações também que pensem nessas pessoas negras na gerência, né? A gente quer
mais pessoas negras nas empresas, mas a gente quer também mais pessoas negras no lugar de decisão, quer pessoas negras contando as suas histórias em primeira pessoa, falando desse protagonismo, e eu acho que nunca mais vai dar para a gente não falar dessa história. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que independente do momento político que a gente viva, é uma história que ela veio para ficar e para crescer, e nos últimos anos a gente vê esse crescimento. Então eu sou uma pessoa otimista, eu vejo essa mudança acontecendo. Eu acho que ela ainda é mais lenta do que eu gostaria, mas ela vai acontecer de qualquer forma, e ela está nesse processo. Então, queria agradecer pela B3, pelo convite, convidar vocês novamente para seguir o Guia Negro, e convidar, mais do que seguir o Guia Negro, a todo mundo a fazer parte dessa luta antirracista, e para continuar essa conversa e para falar um pouco mais dessa luta antirracista, de como a gente tem feito esse trabalho aqui na B3, eu queria chamar os meus colegas Eduardo Souza e Ludmila Reis, que são líderes do Núcleo Black aqui da B3. Edu e Lud, bem-vindos. Muito obrigado. O Guilherme é um grande parceiro da B3, sempre com a gente. Salva de palmas novamente para o Guilherme. Bom, pessoal, muito bom dia. Eu sou o Eduardo, sou um homem negro, uso cabelos longos, cacheados, estou de roupa clara. E vamos falar um pouquinho sobre o núcleo, né, Lud? Se apresente, por favor, Lud. Olá, bom dia. Eu sou uma mulher negra, careca. Estou vestindo uma blusa preta, um blazer verde e uma calça preta. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Também gostaria de agradecer ali a fala da Manu e o espaço que está sendo dado aqui pelo Black. E hoje a gente não está aqui só para celebrar, né, a data da consciência negra, o mês da consciência negra, mas também um compromisso contínuo com a diversidade e a inclusão. Na B3, até nas reuniões do Black, a gente fala sobre pertencimento como algo que vai além dos números. Pertencer significa ter voz, ser reconhecido e enxergar a sua história refletida nas oportunidades que construímos juntos. No Núcleo Black, temos orgulho de avançar continuamente em nosso compromisso com a diversidade, criando espaços e desenvolvendo iniciativas que transformam essas ideias em ações concretas, como, por exemplo, a caminhada que o Gui comentou, que a gente já faz há 4 anos, 3, 4 anos, que ela empodera a gente sobre a história da população negra. É um passeio que nos convida a refletir sobre o passado enquanto olhamos para frente. No Bazar Black, onde diversos empreendedores apresentam produtos que conectam criatividade, propósito e impacto social, dando a oportunidade para os colaboradores conhecerem perspectivas que ainda não são comuns no mercado financeiro, além de reforçar o senso de pertencimento de pessoas negras que já estão aqui. E está acontecendo agora, lá no térreo da praça. Então, vão lá, conheçam as iniciativas que estão por lá. E o programa de mentoria para pessoas negras, que teve como objetivo acelerar carreiras de pessoas através do compartilhamento de conhecimento. E, nesse ano, onde mais de 20% dos mentorados foram promovidos nos últimos ciclos, reforçando o nosso compromisso em gerar oportunidade e realizar a manutenção da empregabilidade dessas pessoas. Esses números, essas iniciativas contam histórias. Histórias de portas que se abriram, de barreiras que começaram a cair, de sonhos que antes pareciam distantes e hoje são realidade. Mas também nos lembram que há ainda muito a se fazer. Por isso que a gente vai continuar por aqui. Porque cada número representa uma pessoa, uma trajetória, uma narrativa que merece ser ouvida. Esses esforços não fortalecem apenas a nossa cultura interna, mas também impactam diretamente o mercado, criando um ambiente mais acessível e representativo. Boa. Bom, nós aqui como líderes do Núcleo Black, né, a gente entende e temos o apoio do time institucional da B3, né, que a missão do Núcleo Black é promover esse ambiente de acolhimento e pertencimento para as pessoas, seguro para que elas compartilhem experiências, para que elas se sintam vistas ali, se sintam pertencentes a esse ambiente, além de promover a discussão da pauta dentro da B3, né.
Para nós, o pertencimento é quando uma mulher negra entra na B3 e não duvida da sua presença ali e entende também que ninguém vai duvidar da presença dela dentro dessa empresa, né? Quando um jovem negro olha para os programas de tecnologia aqui da B3 e vê que existe um espaço para ele, não como exceção, mas como parte do movimento de inovação da companhia, né? É quando cada pessoa entende que diversidade não é um projeto, né? É parte de um compromisso diário da companhia. A minha história ela reflete um pouco disso, né? Há 15, 18 anos atrás, vocês poderiam me encontrar facilmente na Rua Direita, na Rua José Bonifácio, ou até mesmo aqui na Rua 15 de Novembro, trabalhando como vendedor ambulante, né? Sem imaginar que em 2025 estaria aqui, né, no palco principal da B3, falando sobre diversidade, falando sobre o núcleo, depois de muitos anos de empresa, aí, já passando dos 10. Então, pertencimento é isso, né? Reconhecer que cada história importa e que diversidade não é apenas estar presente, não é apenas termos corpos negros presentes aqui na companhia, mas ter oportunidades para crescer. Que esse mês ele nos inspire a continuar construindo um mercado mais inclusivo, onde todas as vozes são ouvidas, né? E todas as narrativas têm um espaço para prosperar aqui dentro da companhia. Ai, ai, emocionante. E agora nós vamos para o nosso toque de campanha, né, Lud? Foi para isso que a gente veio aqui, certo? Então, pessoal, quero convidar todo mundo aqui para o palco, para nós fazermos o toque de campainha. Cabe todo mundo aqui, para todo mundo sair no vídeo. O Guilherme também. O senhor Gui, por favor. Eu só não vou chamar o pessoal da mídia, porque alguém tem que filmar, né? Alguém tem que controlar o som. Por favor, por favor. Ih, tá todo mundo levantando meio para baixo, meio quietinho. Se acheguem, meu pessoal. A gente é energia. E vai ficar bem aqui. Por favor, aqui, ó. Mãozinhas. Olha lá, ó. Olhem o feedback lá, todo mundo de olho. O senhor Melo tá olhando pra minha cara muito concentrado. Por favor, ó, tem espaço aqui atrás, ó. Os mais baixinhos para frente. Ó, porque quem quiser apertar aqui o botão da frente também pode ir, sem problema. Para a gente se enquadrar ali, ó. Esse é o momento, gente, para sair na foto. Deu todo mundo aí? Não está cabendo? Falta quem? Quem está nas pontas? Se mexa quem está nas pontas. Olha aí. Eu tô saindo aqui, eu tô aqui, ó. Olha lá. Eu sempre falo para não me dar o microfone. Bom, mãos estendidas aqui para o botão. 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, pessoal.